dia, estamos iniciando nosso programa semanal Espaço Diferente. Eu agradeço a você que está nos ouvindo semanalmente, acreditando nesse projeto, nesse trabalho que visa trazer informações para as pessoas com deficiência, para a família do deficiente, para a sociedade de modo geral. Então nós agradecemos e contamos sempre com seu apoio, a sua participação. Hoje nós temos o prazer, agradeço por ter aceito o convite do nosso programa para falar de assunto que diz respeito às pessoas com deficiência. É a fonoaudióloga Ana Paula, e eleita também vereadora do município de Ribeirão, que vem conversar não só como vereadora eleita, mas também como uma profissional que é como fono. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, é um prazer estar aqui na rádio, né? Bom dia a todos os ouvintes de Ribeirão, bom dia, é um prazer fazer parte do seu programa, que realmente remete essa realidade, né? De difícil inclusão, que são os portadores de deficiência. Então, prazeroso estar aqui. Ana Paula, eu queria iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo, fazendo uma pergunta básica. O fonoaudiólogo, que é a sua profissão, ele é muito importante para a questão do autismo. É um dos profissionais essenciais para que haja esse acompanhamento no dia a dia da terapia. Enquanto fono, qual é a parte mais importante do seu trabalho para o acompanhamento do autismo? Uma boa pergunta, porque na verdade a fonoaudiologia ela abrange várias áreas, né? Em relação ao autismo, a área de linguagem é a que é a mais importante, porque como nós sabemos, o transtorno de espectro autista, né, que é conhecido hoje, ele bloqueia, né? Ele tem a função de bloquear a linguagem da criança. Aí é onde o fonoaudiólogo entra, né, com suas práticas e suas intervenções, para que, de uma certa forma, desbloqueie e essa criança passe a ter um desenvolvimento de linguagem adequado de acordo com as normas padrões. Muito bem. Continuando nesse mesmo pensamento, a fonoaudiologia, ela tem esse papel que você acabou de falar, muito importante para as pessoas que têm o transtorno. E a nível de acompanhamento, é semanal, os mesmos profissionais, toda a terapia feita? Na verdade, a criança com autismo, ela precisa de um apoio, eu falo assim, de uma equipe multidisciplinar, né? Ela não precisa só de fonoaudiólogo, né? Ela precisa de psicólogo, ela precisa de neuropsicopedagogo, de terapeuta ocupacional, de fisioterapia, de um educador físico, é muito abrangente, né? Aí, na área basicamente de fono, necessariamente o atendimento ele passa a ser semanalmente, o ideal, ou mais de uma vez por semana. O ideal é que ele seja acompanhado por cada especialidade mais de uma vez por semana, para que haja um melhor desenvolvimento. Nesse caso, semanalmente, existem os níveis, né, de autismo. Exatamente. Chamava grave, ou seja, já tem uma outra... Antigamente era grave, severo, né? Isso. Mas hoje em dia são, assim, a necessidade de suporte que essa criança está precisando, não é? Então, se a criança, a gente vai analisar, diante da avaliação, a gente vai avaliar e vai ver a necessidade. Se tiver um suporte maior, aí é considerado um nível 2, nível 3, depende do suporte que ele irá precisar. Porque o espectro autista, ele sempre vem associado com outros transtornos, né? Necessariamente ele não vem sozinho, geralmente ele vem associado. Às vezes o espectro autista vem associado com hiperatividade, onde a gente associa autismo com TDAH, não é? Às vezes também existe também casos que o autista é passivo, aí nesse caso precisa de uma fonopsicóloga, e assim vai, necessariamente, porque dependendo do suporte, quantidade de profissionais necessários, quanto mais, é como se fosse assim, quanto mais desordem, quanto mais transtornos, o nível de suporte aumenta. Por exemplo, tem criança autista que não consegue falar normalmente, então não precisa de fono. Então, basicamente, o autismo, nessa fase classificatória, a gente colocaria como nível de suporte 1, certo? Onde iria só trabalhar os transtornos de comportamento e não a linguagem. Nessa linha de níveis de suporte, quando a criança, a pessoa com autismo, ela tem facilidade, eu até fiz essa pergunta ao pessoal do TE Afetivo, em se concentrar e aprender mais idiomas, tem alguns que têm essa facilidade. Onde entra a fono nesse sentido?
a fonoaudiologia? Nessa questão, já que ele já sabe, né, de idiomas, essas facilidades para aprendizagem, Sim. ele não necessita tanto de fono. Tá entendendo? Uhum. Aí a gente tem que, basicamente, quando o paciente chega para a gente, o que é que a gente vai analisar? Qual o grau de dificuldade e quais as habilidades, certo? Aí, dependendo do grau de dificuldade, a gente já encaminha para um profissional específico. Se ele tem habilidade para tal função, a gente pode desenvolver mais, né, essa habilidade, ou necessariamente dar alta daquele paciente. Muito importante, porque as pessoas que estão nos ouvindo podem ter essas dúvidas, e a senhora, enquanto uma profissional da área, está nos ajudando. O autismo tem sido um grande desafio, não só na Mata Sul, no Brasil inteiro, a questão do diagnóstico, né? Nós temos a grande dificuldade, isso é fato, e a senhora deve saber disso. O neuropediatra é um profissional caro, difícil de se encontrar, né? Por exemplo, aqui na nossa região, não sei se Ribeirão já tem uma pessoa para fazer. Inclusive no CESP tem. Isso. Ele vem quinzenalmente. Ele vem quinzenalmente, né, fazer os atendimentos aqui. E graças a Deus a nossa região realmente, Luiz, é contemplada por esse profissional. Eu diria que seria a mosca branca de hoje, né? Mas graças a Deus Ribeirão é contemplado com o neuropediatra, onde está quinzenalmente aqui avaliando e laudando as crianças que realmente necessitam, até mesmo portadores de AVCs e outras complicações, neurologicamente falando. Muito bem, isso é importante que as pessoas saibam. Procurar a Secretaria de Saúde. Exatamente, procurar lá o seu através da sala de recursos, tem algum encaminhamento para facilitar? Tem sim. Isso. A sala de recursos tem sim. É uma ligação, eu acho que é um trabalho intersetorial, né? A sala de recursos, ela tem uma quantidade específica, uma demanda específica, assim, como se tivesse uma vaguinha especial para a sala de recursos, certo? Para que esses pacientes possam ser acompanhados pelo profissional. Muito bem, nós estamos conversando com a Ana Paula, fonoaudióloga e também eleita vereadora do nosso município, que teve na sua campanha a bandeira de defender a questão do autismo, não é isso? Exatamente. Então é muito importante a senhora estar aqui conversando nesse espaço que fala exatamente sobre isso, sobre essas questões, e nós vamos para o nosso intervalo e voltamos em seguida. Programa Espaço Diferente, na luta por garantia de direitos. Nada sobre nós, sem nós. Ok, estamos de volta. Nós hoje estamos conversando sobre a questão da fonoaudiologia para a pessoa com autismo, das pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista. E falando sobre, antes disso, eu quero mandar um abraço, agradecer a audiência de Valdir, que fica na serraria aí por trás da Matriz Santana. Obrigado, Valdir, pela sua sempre audiência, você, todo o seu Edson, que também trabalha com você. E quero também mandar e agradecer a audiência de seu Cláudio e Dona Conceição aí nessa rua, no alto da cadeia. Sempre estão conosco. Obrigado pela atenção que vocês têm com o nosso projeto. Continuando aqui com nossa conversa com a Ana Paula, que é fonoaudióloga e eleita vereadora, que tem esse projeto, essa intenção de trabalhar e ajudar politicamente também o nosso segmento. Eu queria lhe perguntar, Ana Paula, com relação à aplaxia da fala, que também é uma questão que está muito presente na questão da fono. Como é que ela se dá? É uma deficiência? Como é que ela é classificada? A apraxia da fala, ela é considerada como um distúrbio neurológico também, certo? É como se lá por trás, na nossa cabeça, a gente estivesse falando corretamente. Mas os músculos, eles não funcionam de forma adequada para que os sons da fala articulada saiam corretamente. Aí por isso que é considerado um problema neurológico, porque tudo que a gente faz vem do cérebro, o estímulo vem do cérebro. Certo? E qual é o processo de tratamento, acompanhamento para que se corrija essa... Exatamente. O trabalho vai baseado em motricidade oral. Ou seja, a gente trabalha em cima do músculo que promove a oralidade. Tá entendendo? Porque é um distúrbio neurológico onde os músculos não funcionam corretamente para produzir o som. Então, o trabalho fonoaudiológico é para trabalhar esse músculo, para que esse músculo promova a articulação e a pronúncia do som corretamente. Basicamente é isso. Muito bem. Uma outra coisa que a gente percebe, e sempre o nosso povo passa muito por isso,
Na questão do autismo, existe uma dificuldade, isso é um fato, de profissionais na área pública, inclusive nos hospitais, nos postos de saúde, capacitados. Eu não sei se o seu trabalho na Câmara vai tentar fazer um pouco nesse sentido, se você tem algum projeto, para que possa capacitar nos postos de saúde os profissionais que estão lá, enfermeiras, as pessoas que atendem o público com essa questão do autismo, porque é necessário, ao nosso ver, uma pessoa melhor preparada para atender na atenção básica essas pessoas. Como é que você vê isso? Necessariamente penso nisso o tempo todo, nessa formação de profissionais, isso tanto na área de saúde como na área da educação, para que haja um processo de inclusão, né, tanto na educação como na saúde. Até porque uma das minhas principais pautas de campanha foi a abertura de um centro de reabilitação na área da saúde, porque na educação já existe, né? Agora na saúde não. Ou seja, é como se a gente pudesse fazer um trabalho intersetorial, saúde e educação, agora em um só espaço, para que essas crianças pudessem ser atendidas em um só espaço, com o apoio de multiprofissionais, né? Multiprofissionais capacitados. Exatamente. Tem uma coisa que eu vou passar, eu acho que talvez você conheça, e eu já tenho dito sempre aqui no programa, é o programa Viver Sem Limite 2, é do governo federal, foi lançado ano passado, os estados, a governadora inclusive fez adesão este ano. A partir de janeiro, quando a sua gestão inicia com a Carol Jordão, prefeita eleita, vão fazer também adesão e encaminhar projetos para Brasília, no caso o Ministério de Direitos Humanos, é o ministério responsável por isso, e que tendo um projeto compatível, certo, dentro do que pede o próprio exigência do governo federal, para que seja implantado alguns equipamentos nas cidades, desde que o projeto seja tecnicamente correto e atenda às exigências do Ministério da Saúde e da Educação, dependendo da área que for implantado. Então, é uma forma, vereadora, posso chamar assim, de que através da Câmara e do município haja esse projeto e que ele seja o quanto antes elaborado para que tenha prioridade. De que forma? Chegue ao iniciar o ano, a gestão já tenha isso pronto. É uma sugestão que a gente está dando para a senhora. Nossa, muito boa. Inclusive, estou à sua disposição para a gente sentar e conversar sobre esses projetos. Até porque o projeto sobre crianças autistas eu já tenho. Ótimo. Certo? Já tenho, já foi criado. Agora, o que você vem me falando é algo novo e eu preciso sentar e conversar, porque é do meu interesse, né, poder ajudar essas pessoas que realmente necessitam. Isso. Nós temos essa possibilidade de passar para a senhora, para a prefeita também, e já falamos até com a prefeita também eleita, Carol Jordão, de que Ribeirão tenha esse equipamento, além desse da questão do autismo, ou seja, uma coisa ampla, para vir atender não só o povo daqui, seja uma coisa talvez regionalizada, porque seria talvez o nosso pensamento, a gente tem percebido, não tem isso na Mata Sul, seria um ponto de referência para atender primeiramente, obviamente, o povo de Ribeirão e depois, quem sabe, algumas pessoas de cidades vizinhas. É possível, dinheiro existe, o projeto é necessário que sendo feito com a articulação política da senhora enquanto vereadora, prefeita, com mandatos federais, temos aí deputados, senadores que podem viabilizar essa possibilidade de vir a Ribeirão. A gente conta com a senhora nesse sentido. Você pode contar comigo, até porque eu acredito em estudos, eu acredito em projetos, planejamento e organização. Então, se a gente unir todos esses itens e relacionar a políticas públicas, a gente chega onde a gente quiser. E recurso, como você falou, recurso tem. Então, a gente tem que correr atrás disso. Muito bem. Ana Paula, eu não sei se chama vereador, se for, mas enfim. A gente... Vereadora eleita, né? É isso, eleita, vereadora eleita. É uma outra coisa muito assim que eu vejo. Nós fomos contemplados no ano de 2022 em Ribeirão pela atual gestão que está terminando em dezembro. Inclusive, Itamar Barcelo foi o autor, apresentou e foi aprovado o Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência. A gente agradece ao vereador, a toda a Câmara que votou por unanimidade a aprovação desse projeto. E o atual prefeito Marcelo também sancionou. É um fato, uma realidade.
A senhora, ao assumir em janeiro, a senhora tem um documento, uma lei municipal aprovada pelo Poder Legislativo, que já ajuda muita gente, que colocando em prática, por exemplo, e eu vou passar para a senhora vai ter acesso a isso lá, obviamente, a questão das nossas calçadas, a questão da arquitetônica da cidade de Ribeirão, no centro e nos bairros, obviamente, começando pelo centro. É uma coisa que a gente pede à senhora e a todos que foram eleitos, que possam, juntamente com a prefeita eleita, tentar implantar alguns artigos que estão ali, por exemplo, o artigo 10, que é isso que eu estou falando, a senhora vai ter acesso a isso, para que juntos, município, Câmara, e atendendo à necessidade do povo com deficiência, aqui em Ribeirão será bem-vindo ao seu apoio. Exatamente. E, inclusive, eu passei por isso, porque a sogra do meu sobrinho é deficiente, é cadeirante. Aí só que ela queria ir até aquela loja Sub-20 escolher uma bolsa. Se você vê o processo, a dificuldade que a gente teve de levar essa pessoa até lá, aí foi passando, só a gente que passa, né, que vê de perto a necessidade, a gente fica comovida com a situação e vê que Ribeirão precisa desse apoio, de uns projetos voltados para essa inclusão, né? Para o deficiente, na verdade. Aí foi quando eu fiquei, logo, enquanto eu levava até a Sub-20, vendo as dificuldades, eu vinha pensando na minha cabeça. Eu disse, meu Deus, a gente tem que fazer um projeto voltado para esse tipo de problema aqui na nossa cidade, porque realmente é muito difícil. Já existe o estatuto, né? Já existe o estatuto, na verdade. E o estatuto tem que ser colocado em prática. Tem que ser só, de fato, executado. Porque a lei já está aí, é necessário só que ela seja olhada, não só a questão das calçadas, mas tem outros artigos, outras coisas importantes que vão, com certeza, melhorar a vida de muitos e muitas que estão aí dentro de casa, que não saem de casa, porque, como a senhora disse, um cadeirante tem dificuldade de andar em Ribeirão hoje. Exatamente. Ele não consegue andar, não tem calçadas adaptadas, vai para a rua, arriscado a ser atropelado, sofrer um acidente. Como também na questão, e eu estou dizendo isso, mas a senhora pode, obviamente, já conhecer, até por ser conhecedora de uma área de saúde, e também viver sempre aqui, conhece a realidade de Ribeirão, e é bom ter uma pessoa como a senhora lá, sensível a essas questões, para que possa ser uma voz no legislativo que venha defender esse povo tão sofrido e esquecido. Não há visibilidade, vereadora eleita, para a pessoa com deficiência. Por exemplo, se a gente vê, e eu estou dizendo isso aqui para pedir também, obviamente, a sua atenção com isso, no seu mandato. É necessário que a gente tenha na cidade, não só Ribeirão, mas eu falo em Ribeirão, que é onde estamos, que haja, a nível de escolas, pessoas preparadas, não só a sala de recursos, mas quando a senhora fala, e nós falamos sobre o profissional de saúde ser capacitado para atender uma pessoa com deficiência auditiva, por exemplo, que não escuta, que é surda, Libras é uma coisa necessária para todo e qualquer funcionário que atende o público. Pode chegar uma pessoa surda lá e ela tem que ser, para isso precisa capacitação. E a senhora poderia, com certeza pode pensar nisso, de dar essa atenção à capacitação dos funcionários do município público de um modo geral, não só na saúde, na educação, na prefeitura também. É importante que haja o que é que a senhora acha dessa possibilidade? Esse tipo de formação eu já venho sonhado, que é essa formação, essa capacitação dos profissionais, né? De uma certa forma, vai ser uma das minhas pautas, principalmente na educação, né? Para que haja mais inclusão. Tá entendendo? Isso é uma coisa que eu já venho trabalhando em mente, essa formação de profissionais, porque é importante, porque quando a gente conhece o problema, a gente sabe lidar melhor com eles. Então vai ser muito importante, e isso aí é uma coisa que eu vou batalhar também, Luiz Paixão. Agradecemos a sua atenção. Vereadora eleita, a gente sabe, por exemplo, também da importância de tudo isso que estamos falando, mas também de um compromisso não só municipal, mas estadual. A gente sabe, hoje somos a SEAD, a Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência do Estado de Pernambuco. Ela funciona em Recife e é um órgão que hoje está deixando a desejar. Isso não é coisa minha, mas de todas as instituições nesse estado afora têm se preocupado e pedido
mais atuação da SEAD com relação aos municípios, principalmente no interior. O sertão tem sido muito dificultado a sua participação em algumas coisas, porque não há uma atenção do governo do estado, através da SEAD, e também de algumas outras instituições. Como a senhora pode, enquanto município, obviamente tem uma limitação, junto a outros eleitos, quem sabe formar uma comissão para que haja essa solicitação do governo do estado em atender projetos voltados para pessoas com deficiência. Eu queria que eu ouvisse a senhora sobre isso. Em relação aos projetos voltados? Isso, para pessoas com deficiência, que tem a ver com o governo do estado, e a SEAD é quem faz essa implantação ou não, dependendo da... O objetivo de um vereador não é só fiscalizar. Isso. Não é isso, e sim de criar projetos também. Projetos de leis que possam beneficiar. E também de correr atrás de emendas, não é isso? Então, eu acredito que, quando eu falo correr atrás de emendas, eu penso logo em Carol Jordão, que é uma mulher de luta, de coragem e ação. E Carol já tem essa visão, né, de trazer projetos, de trazer emendas voltadas para pessoas com deficiência, pessoas com autismo. Ela sempre fala: Paula, vamos juntas tentar lutar para que eles tenham uma melhor visibilidade, para que eles passem a ter respeito. Isso é uma coisa que a gente vem falando, e a gente tem projetos voltados para isso também. Tá entendendo? E é como se fosse assim, o sonho é correr atrás, certo? É um projeto de luta, como se fosse um projeto de luta, para ir em busca para que essas pessoas tenham maior visibilidade. Até porque, vereadora eleita, a gente sabe que a questão da articulação política, Ribeirão tem. Exatamente. Articulação, tem deputado federal, deputado estadual, né? Tem o Senado, tem pessoas do governo federal que eu acredito que vai sempre dar atenção ao nosso município. Exatamente, por isso que eu disse que a gente tem que correr atrás de emendas, né? Através de conhecimento específico, né? A senhora acha que o nosso povo aqui em Ribeirão, com todas essas limitações que tudo quanto é lugar tem, ele pode ser minimizado através de projetos, de emendas parlamentares, mas a nível municipal, o município tem sua própria ação, digamos assim. Quando não chega de fora, tem que ser feita alguma coisa. A senhora tem algum projeto que possa encaminhar para o executivo local, que venha de imediato já ajudar de alguma forma? O único projeto que eu tenho em mãos, como eu falei inicialmente, é em relação a um centro de reabilitação para as crianças autistas, né? Que é um projeto que eu já tenho em mãos e vou correr atrás logo em janeiro, assim que assumir o Poder Legislativo. Tá certo. Vereadora eleita, a gente sabe, por exemplo, também, além do projeto que a senhora tem, a importância, o quanto vai ser necessário. Eu falo da senhora, mas eu estendo aos demais. São 13 candidatos, 13 eleitos, né? Que possam juntar a sua ideia e poder, de fato, aprová-las e correr atrás, como diz o ditado. E a gente sabe, por exemplo, aqui na nossa cidade, a gente vive muito diretamente, além das calçadas, da questão arquitetônica e do atendimento que é necessário ser capacitado, já falamos sobre isso. A gente sabe que a sinalização das nossas ruas, ela precisa ser calçadas onde tem passar de uma rua para outra, tem aquelas faixas que muitas vezes os carros, os motoristas não atendem muito a isso. A gente fica preocupado com muitos que vão atravessar as ruas aí arriscados a ser atropelados por uma moto, por um carro. Tem alguma coisa na sua ideia de mandato que venha também trabalhar essa situação do trânsito da cidade? Eu acho que hoje Ribeirão conta com os guardas municipais, né? Poderíamos criar, né? Formações, assim, capacitações, para que esses guardas, né, passem a orientar as pessoas em relação a isso. Aí vem a questão de leis também, de sinalização, né, onde a gente possa criar leis para que haja um semáforo em Ribeirão, para que haja um apito nesse semáforo, né? Tudo isso pode ser trabalhado nesse paixão. Muito bem. Uma outra coisa que a gente sabe que é importante, eu queria ouvir da senhora, é com relação a toda essa possibilidade de leis e tudo,
conscientizar e o nosso povo através da educação. Exatamente. A educação acho que é a base de tudo. De tudo. Se nós tivermos, a senhora tiver um projeto junto com a Câmara e a prefeita também, de jogar para a Secretaria Municipal de Educação a pauta da inclusão, principalmente conscientizar as pessoas com que o deficiente ele tem que ser olhado. Agora, quando eu falo deficiência, em várias situações, né? Não só visual, auditiva, física, mas existem muitas outras situações em que nós, sociedade, precisamos aprender a conviver uns com os outros. É necessário que haja, a nível de educação, uma melhor implantação de conhecimento, mas também para as nossas crianças e jovens no município. Como a senhora vê isso? Essa questão de conhecimentos, olha, em relação à criança com deficiência, você diz assim? Sim, e na escola as pessoas aprenderem a conviver melhor com a questão das pessoas com deficiência. Exatamente. Respeitar, principalmente. Para respeitar, primeiro a gente tem que conhecer de fato, né? Eu acho que o conhecimento é tudo. Quando a professora entende um aluno, quando o outro coleguinha de classe entende o aluno, quando passa a conhecer o problema do outro, aí ele passa a respeitar e o trabalho de inclusão começa aí, a partir do conhecimento. Então seria assim, uma formação educacional para que as pessoas conheçam, né, o problema do outro, para poder incluir no meio que ele vive. Acho que basicamente é formação, educação e conhecimento. Isso aí é a palavra-chave para que a gente possa a incluir mais essa pessoa. A gente passa a conhecer o problema do outro. Tá certo. Vereadora eleita, né? Não assumiu ainda. A gente agradece, eu vou lhe fazer a última pergunta, nosso tempo está encerrando, mas dizer que, primeiro agradecer a sua boa vontade de ter vindo aqui, conversar com o tema nosso, do nosso programa, e que é a sua área também, mas também dizer que, além do estatuto, tem toda uma realidade. Nós tínhamos muitas perguntas, eu acho que um outro dia, quem sabe, na sua agenda, a gente venha a conversar novamente sobre tudo isso. Nós temos o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, eu sempre tenho dito isso aqui, hoje ele não está funcionando, ele não está ativo, existe, mas não está ativo, e a gente espera que a senhora, Carol Jordão, possa também olhar por isso, porque o Conselho é o espaço onde está a sociedade civil, o município, o governo, através de seus membros, conversando sobre isso. A Câmara geralmente tem um representante nesse Conselho, onde juntos vamos pensar problemas e saídas para esse problema. Então a gente também pede, junto, eu sei que há uma vontade expressiva da nova gestão que vai assumir em janeiro, de fazer isso. Então que olhem também pelo nosso Conselho Municipal, que a conferência municipal só acontece se houver o Conselho, tanto é que não houve conferência em Ribeirão na última etapa que houve. Então a gente pede também à senhora que olhe com carinho essa questão do nosso Conselho Municipal. Exatamente, eu vou olhar assim. Eu não sabia da existência desse conselho. Ele tem membros, Luiz Paixão? Veja, ele funcionou até um certo ponto, eu não sei a data exata, depois ele não funcionou mais e não foi feita novamente a eleição, que tem um período. Tem um período, né, de eleições, né? De 2 anos, né? Isso, dois anos. A lei é que diz, existe uma lei lá na Secretaria Municipal de Assistência, que ela vai identificar todas as regras do Conselho. Aí a gente pede que a senhora, a nossa prefeita eleita, também olhe por essa situação do nosso Conselho. Podemos sentar, né, ver essa questão, para a gente ter um maior conhecimento do caso e tentar ver, né, e tentar reabrir esse Conselho, né, para que as pessoas, por direito, né, façam parte. Exato. A secretária de Assistência, Chiquinha, que está atualmente secretária, ela conhece toda essa realidade, junto com Graça Agripino, que trabalham na assistência. Também. Elas têm todo o acesso à documentação do município e do Conselho. Tá certo? Tá certo, bom saber. Muito obrigado pela sua presença aqui, falar um pouco conosco. Foi muito pouco tempo, a gente tem mais assuntos, mas teremos outros momentos. Deus quiser. Agradeço. Estarei à disposição. Muito obrigado a você, ouvinte. Eu quero, antes de encerrar, falar de uma problemática que nós falamos de pessoas com deficiência, e eu quero chamar a atenção para você que está me ouvindo, que está havendo em alguns estados do Brasil uma coisa muito séria com relação à educação. A nossa presidente do Sintep,
a Ivete Caetano fez um pronunciamento esta semana, e quem acompanha o Sintep ou não viu nas redes sociais, da preocupação de que a privatização ou terceirização da educação pública no Brasil, é muito sério isso. Está havendo uma mobilização nacional, inclusive a Ivete, que é a presidente do Sintep, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, o pessoal do professor do Estado. E eles estão, Ana Paula, muito preocupados porque São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná já estão, através do governo do Estado e as Assembleias Legislativas, implantando a terceirização, ou seja, uma empresa, ela vai assumir a educação do Estado e do município, dos municípios. Então isso é muito sério. Houve uma luta de décadas para que a educação pública estivesse aqui, de qualidade, inclusive há uma luta ainda. Então nós estamos preocupados, vamos fazer um programa específico com este tema, esse assunto que pode chegar em Pernambuco, e nós aqui devemos resistir, procurar nossos parlamentares que conhecemos, para que isso não seja aprovado no estado de Pernambuco. Infelizmente São Paulo já está fazendo, é uma coisa que tem que ser bem trabalhada e conversada, não é só falar em poucas palavras, mas entender o que é esse projeto, que ele vai de alguma forma prejudicar a questão da educação no Brasil, a educação pública, aquele que não pode pagar, um aluno da classe pobre mesmo, ele pode ter problemas com a educação porque ela vai ser privatizada. E aí, para onde vai isso? Infelizmente, alguns governadores que são ligados à direita, digamos assim, estão fazendo isso. Então, a Ivete está preocupada, não só a Ivete, os municípios, vereadores, têm que entrar nessa, os sindicatos de servidores municipais têm que entrar nessa luta também, para não deixar essa conquista do povo brasileiro de décadas atrás deixar de acontecer. Eu estou falando isso porque está muito falado, inclusive nos nossos meios de comunicação, na internet, está muito vigente, mas também preocupante também. Quero agradecer a senhora mais uma vez, agradecer você que nos ouviu, e até a próxima semana, se Deus quiser.